Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito desse jogão de bola entre Internacional e Vasco, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e esse jogo vai ser realizado neste domingo, dia 27, às 18h30, lá no Beira-Rio. E antes da gente falar de tudo que envolve essa grande partida entre Internacional e Vasco, peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral, se inscreva aqui no nosso canal, aperte o sininho de notificações para estar recebendo os nossos vídeos futuros, deixa o like para poder estar divulgando também o nosso trabalho, dá uma hypada no vídeo para poder subir, né, no ranking do YouTube, e também não deixe de comentar, porque o seu comentário aqui é de suma importância, valeu? Então vamos começar o vídeo, né, trazendo as informações e a minha opinião a respeito desse jogão de bola entre Internacional e Vasco. Como eu falei, um jogo que será realizado lá no Beira-Rio neste domingo às 18h30, né? E é um jogo de suma importância para o Vasco que tem aí, né, que virar a chavinha depois da eliminação para o Del Valle pela Copa Sul-Americana, né? O Vasco não conseguiu reverter aquele placar ingrato de 4-0, tivemos apenas aí um empate onde a torcida ficou muito injuriada, pediu aí a cabeça do Pedrinho, ficou ali exigindo mais empenho dos jogadores, chamando o time de sem vergonha, um verdadeiro protesto, até que pacífico, mas a torcida está muito injuriada com esse time e o Vasco tem que tentar aí reverter essa situação, trazer de volta o torcedor para o seu lado, porque a gente sabe que o torcedor é o verdadeiro combustível, né, dentro de São Januário, que leva o Vasco às vitórias. O Vasco que, por sinal, nos últimos 2 jogos aí dentro de São Januário vem deixando a desejar, né? Então os jogadores têm que se empenhar um pouco mais para poder reverter essa situação. O Vasco que começa agora com o Inter uma sequência complicada de 3 jogos fora de casa, vai pegar o Inter agora no dia 27, depois pega o CSA pela Copa do Brasil, né, o primeiro jogo das oitavas de final, e o retorno contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro, jogando lá em São Paulo. Um jogo complicado porque o Vasco está com dificuldade de vencer seus adversários fora de casa, tem apenas uma vitória fora de casa, que foi aquele jogo importante, um jogo bom que o Vasco fez antes da parada da Copa, né, vencendo o time do São Paulo lá no Morumbi por 3-1. Ali empolgou bastante a torcida achou que com a parada na Copa do Mundo o Vasco iria, né, subir ainda mais na tabela e entender um pouco mais da filosofia do Fernando Diniz e também, né, se preparar fisicamente. Foi tudo por água abaixo, foi tudo ao contrário. O Vasco voltou contra o Botafogo e perdeu o clássico lá no Mané Garrincha. Depois veio aí também aquele resultado ruim contra o Grêmio dentro de São Januário e a eliminação que culminou nesse protesto todo, fazendo a torcida abandonar um pouco o time do Vasco. O Vasco luta para fugir ali do Z4, né? Então tem que estar vencendo essa partida. O Vasco está com muita sorte de não ter entrado ainda na zona do rebaixamento. Os clubes que estão ali, o Santos e também o Juventude, perderam na última rodada, fazendo com que o Vasco ficasse fora da zona do rebaixamento, mesmo com o mesmo número de pontos ali, 14 pontos do Santos. Está vencendo no saldo de gols, mas é arriscado. O Vasco pode, nessa rodada, por exemplo, voltar ali e entrar na zona do rebaixamento, que seria muito ruim para o Vasco nesse momento. O time do Internacional vem numa sequência boa de vitórias, né? Os últimos 3 jogos ele venceu o Vitória e o Ceará dentro de casa, e também venceu o Santos fora de casa na última rodada, inclusive ajudando o Vasco, enterrando o Santos ali na zona do rebaixamento. Ele está ali, né, buscando continuar com a boa sequência de resultados para poder subir na tabela. A torcida está empolgada, a diretoria do Inter espera ali aproximadamente 30 mil pagantes para esse jogo. Então o Inter, que vinha há 5 rodadas atrás com maus resultados, se reencontrou na competição depois da Copa do Mundo e está empolgado aí, querendo passar por cima do Vascão. Já o Vasco, como eu falei, depois da parada da Copa veio muito mal,
perdeu ali para o Botafogo, empatou com o Grêmio e acabou aí sendo eliminado pelo Del Valle, né? O Vasco melhorou depois do jogo contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo fomos muito mal, mas o time evoluiu fisicamente, evoluiu na questão tática. Contra o time do Del Valle na altitude, infelizmente tomamos aquela goleada, mas muito por causa da atitude do Piton, né, sendo expulso no comecinho do jogo. O time do Vasco estava até pressionando o Del Valle fora de casa, estava fazendo ali uns 10 primeiros minutos bom de jogo. Depois, né, não teve mais como suportar a pressão do time equatoriano e também a altitude, né, que prejudicou bastante. Mas já contra o Del Valle agora no último jogo, o time criou bastante, pressionou, teve mais posse de bola, não deu tanto contra-ataque para o time do Del Valle, já estava um pouco mais organizado. Quanto o Grêmio, foram 31 oportunidades de gols. Infelizmente o nosso ataque não funcionou, mas vê-se aí que o time está evoluindo, está tentando buscar o resultado, está criando mais oportunidades, mas infelizmente o nosso ataque não vem concluindo as oportunidades, né? Infelizmente o ataque vem criando muitas oportunidades, mas a nossa zaga vem em contrapartida falhando bastante. Aí a gente não sabe se é consequência do time estar jogando mais ofensivamente e vem deixando espaço na parte de trás, né, na parte defensiva. O Diniz tem que tentar resolver essa situação, né, botando alguns jogadores ali que possam dar o equilíbrio necessário para o sistema defensivo quanto para o sistema ofensivo. Então é uma função aí que o Diniz tem que estar trabalhando. O problema é que não tem tempo para poder, né, ter esse treinamento necessário para poder dar esse equilíbrio. É tudo na base do vídeo, na conversa. Espero aí que o Diniz possa estar fazendo aí esse equilíbrio para fazer com que o time chegue ao ataque bem e também possa, né, se defender. O problema é que as contratações não estão chegando e com as mesmas peças fica difícil. No último jogo foi constatado isso, a torcida pedia muito a cabeça do Piton. O Piton não participou por ter sido expulso no jogo anterior, né, lá em Quito, e foi um desastre. O Vitor Luiz não saiu-se bem, Leandrinho entrou no segundo tempo, também sentiu muito o ritmo de jogo. Então são essas questões, a gente pede a cabeça dos jogadores, mas quem entra no lugar não corresponde, porque o nível é muito, né, é muita disparidade entre o titular e o reserva. Nós tivemos uma questão parecida, no caso, nas últimas partidas que o Diniz começava a mexer no segundo tempo, ele sempre colocava o Cocão ali na cabeça de área para dar uma melhor pegada ali e também uma melhor saída de bola. A torcida reclamava porque toda vez ele botava o Cocão, e nesse último jogo ele não colocou o Cocão, colocou o Paulinho, e o Paulinho decepcionou muito mais do que o Cocão vinha decepcionando. A transmissão dessa partida vai ficar por conta da Rede Record pela TV aberta, do Premier TV fechada e da Cazé TV na internet. A arbitragem vai ficar por conta do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, da FIFA, do quadro de São Paulo, Alex Ang Ribeiro, auxiliar 1, e auxiliar 2, Daniel Luiz Marques, também todos de São Paulo. No VAR, Rodolfo Toques Marques, lá do Paraná. Uma curiosidade, o Flávio Rodrigues só apitou uma vez o jogo entre Vasco e Inter, foi pelo Campeonato Brasileiro de 2021 em São Januário, e infelizmente o Vasco perdeu para o Inter por 2-0. Um retrospecto favorável, né, o Internacional nesse confronto. O Inter tem 32 vitórias contra 23 do Vasco e ainda teve ali 14 empates. Lá no Sul foi disputado 30 jogos, 19 vitórias do Internacional, 4 empates e apenas 7 vitórias do Vasco, enquanto aqui no Rio de Janeiro foram 39 jogos, 13 vitórias do Internacional, 10 empates e 16 vitórias do Vascão. No último confronto houve uma inversão de mando de campo, né? O Vasco venceu o Inter na 15ª rodada do Brasileirão 2024 por 2-1 fora de casa, enquanto o Inter aqui no Rio de Janeiro venceu o Vasco por 1-0, jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão de 2024. Na classificação, o Inter está em 10º com 20 pontos,
com 15 jogos, né, completados, enquanto o Vasco é o 16º, o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 14 pontos, mais 14 jogos apenas. Nos últimos 5 jogos das equipes no Campeonato Brasileiro, o Inter vem de 3 vitórias consecutivas, né? E antes disso havia tido ali 2 derrotas, enquanto o Vasco vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Vasco vem com os desfalques do Felipe Coutinho, do GB, também do Adson e do João Vitor, que não vai participar porque tomou o 3º cartão amarelo. Aí eu não sei se é desfalque ou é reforço, né? Já que é um jogador que vem deixando muito a desejar, falhando bastante, a torcida vem cobrando muito a sacação, né? Aquele papo banco de reserva, enquanto o Internacional vem com vários desfalques, né? Já há algum tempo. O principal deles é o Fernando, né, que vem com uma lesão no joelho direito. Tem o Ricardo Matias também com desconforto na coxa esquerda. Romero com a lesão na coxa esquerda. Bruno Gomes, que inclusive é cria do Vasco, fez ali uma cirurgia no joelho esquerdo. Luca Drummond, uma cirurgia no joelho direito. E ainda tem o desfalque do Vitão, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Santos. A provável escalação do Internacional deve ser a seguinte: Rocher, Aguirre, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabé. O meio de campo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Wesley. E no ataque, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Já o Vasco, com algumas dúvidas para a formação do time do Fernando Diniz, deve vir com a seguinte formação: Léo Jardim no gol, PH, aí não se sabe se ele vai manter o Hugo Moura na zaga, ao lado do Lucas Freitas, que está retornando depois de uma gripe muito forte que tirou ele da última partida do Vasco, e o Piton, que retorna também de suspensão. Já no meio de campo, Jair pode ser mantido, se não for o Hugo Moura deslocado para a zaga, pode estar voltando à sua posição original, né? Então temos ali a dúvida entre Jair e Hugo Moura no meio de campo, Tietê e o Nuno completando ali o setor da meiuca, e já no ataque, Ryan, Verratti e o David. É um jogo sempre difícil, né? O Vasco tem poucas vitórias fora de casa. O Internacional dentro de casa é um adversário difícil de ser batido. A torcida, né, pega muito no pé do adversário, fazem muita pressão ali no time adversário, mas o Vasco, como eu falei, vem evoluindo, vem criando muitas oportunidades. Eu acho que se o ataque dessa vez conseguir transformar algumas das oportunidades em gols, o Vasco tem totais condições de vencer a partida. Temos aí uma substituição na zaga, que com a ausência do João Vitor, espero que quem entrar possa dar um pouco mais de consistência ao setor defensivo, que vem falhando bastante. Então acredito também que o Vasco vai vencer esse jogo por uma diferença de apenas um golzinho. 1-0, gol de Ryan, para dar uma moral para o nosso cria. Essa daí foi a minha opinião a respeito desse jogo, as informações onde você vai assistir o jogo, a arbitragem, os desfalques, tudo que envolve esse jogão de bola entre Internacional e Vasco. Deixa aqui embaixo o seu comentário a respeito do que você pensa dessa partida. Não esqueça de deixar o like também para divulgar o nosso trabalho, dar aquela hypada aqui no nosso vídeo, e não esqueça principalmente de se inscrever aqui no nosso canal e apertar o sininho de notificações para ter os nossos vídeos futuros, que é uma questão de ajudar muito o nosso canal. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!